Aí a gente começa. Ah, professor, toda vez a mesma coisa. Relembrando. Professor, curte abacate? Depende, Evanilson. Abacate na vitamina eu gosto, na guacamole também. Agora aquele O que é abacate guacamole? é um prato mexicano. Agora o abacate, assim, que nem o pessoal come puro, aí eu já não sou muito chegado, não. É bom. É, hoje caiu um caminhão de abacate de manhã. Nossa, e nem chama os parça pra pegar, né? Bateu num caminhão de açúcar. Faltou Não, só o leite mentira. para dar uma vitamina boa, né? Olha o Evanilson. O Ah, Evanilson aqui em queria ir casa não lá. acontece nada de Você tá legal. comendo um abacate, Evanilson? Eu amo abacate. Aqui em casa Abacate tem e 3 pés de Evanilson, abacate. tudo a ver. Até do qual você não gosta. Professor, e esse violão, você toca? Eu tento, Márcia, eu tento. Vamos programar uma aula de uma aula com música, fazer uma música de conteúdo jurídico para vocês. Boa noite, Ingrid. Eu tenho uma verdade. O professor nem vai notar a diferença, sabe? Tamara, boa noite. A Tamara chegou. Professor, ó, quem veio nos visitar? Ah, peraí, deixa eu abrir sua chamada aqui, Ana. Quem é? É o meu primo Leonard. Leonard. Nossa, que nome chique, Leonard. Agora vai matar o menino. Ai, me dá meu laqueiro. Olha só. Fala oi pra ele. Fala oi. Você tá bem? Você tá bem? Só o seu copo. Mais uns minutinhos. Tá? Estamos com 13. A turma tá chegando. E aí? Final de semana de vocês. Bom? A Pandora tá aprontando. Como sempre, né? Ó, Lohane. Boa noite, Lohane. Cadê o Max, que não chegou ainda? O Max ainda não superou. Ah, tá, mas saiu. O Max ainda não superou o Dia dos Namorados, que ele passou sozinho. Opa, quase derrubou tudo aqui. Estão me vendo? Estão me ouvindo? Estranho seria passar acompanhado. Poxa, Max, fica tranquilo. Próximo semestre, quando a gente estiver junto, eu vou me esforçar para arrumar uma namorada para você. Vamos lá, pessoal?
Como que a gente começa? Ana Luísa, conte para nós, como que é o início das nossas aulas? O que a gente vai ver agora? Ninguém? Ninguém se arrisca? A gente começa a nossa aula, ó, o Evanilson relembrando. A gente começa a nossa aula relembrando o conteúdo que nós vimos na aula passada. A aula, ó, a Ana já perdeu, Ana, não está esperta. Relembrando, é como a gente começa as nossas aulas, relembrando o conteúdo da aula passada. Na nossa aula passada, aula de número 9, nós vimos noções da legislação previdenciária. Falamos um pouquinho, boa noite, Lucas. Falamos um pouquinho de seguridade social. Lembra da evolução histórica? A gente contou lá como acontecia na França no ano de 1670. Falamos que o direito brasileiro se inspirou no direito francês. Então, uma vez que a gente entendeu como funcionava na França, a gente passou a entender como funcionava no Brasil. 200 anos se passaram para que a gente tivesse uma evolução e uma atualização do direito previdenciário. Trabalhamos o conceito, falamos um pouquinho sobre princípios. Lembram-se dos princípios? As fontes do direito previdenciário. Professor, o direito previdenciário está mudando todo dia. Tudo bem, não tem problema. Existe uma fonte, um local onde nós consultamos as bases. E esses locais em que nós consultamos não mudam. Por exemplo, uma das fontes do direito previdenciário é a Constituição Federal. Então, mesmo que nós tenhamos diversas reformas e diversas mudanças, as bases continuarão seguindo os mesmos princípios. Falamos sobre como interpretar o direito previdenciário, levando em consideração os seus princípios sociais. E entraremos, finalmente, na nossa aula de número 10, a aula de hoje, segunda parte da aula passada, em que nós falaremos sobre o direito previdenciário. Certo? Professor, o que a gente vai ver na aula de hoje? Hoje nós vamos falar sobre benefícios previdenciários, trabalhar o conceito desses benefícios, as suas características. Vamos falar sobre os tipos de aposentadoria. Então, a gente vai passar pela aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria especial, aposentadoria por idade, incapacidade permanente, aposentadoria para pessoas com deficiência. Falaremos um pouquinho sobre a pensão por morte, o auxílio-doença, o auxílio-acidente, salário maternidade e a gente fecha falando sobre auxílio-reclusão. Certo? Nossa, professora, a gente vai ficar até meia-noite aqui. Provável. Provável. Vamos fazer uma madrugada previdenciária? O que vocês acham? Não, né? Imaginei. Reclusão é dos presos? Isso, Lucas. Reclusão é dos presos. Lembram-se da nossa aula de noções de direito penal, em que nós falamos dos tipos de pena e falamos da pena de reclusão? O preso fica recluso. Mas é o benefício pago aos familiares, aos dependentes daquele sujeito que está preso. Se tiver uma pausa para o lanche, sim. Uma pausa para o lanche é sempre bom. Mas não, Ingrid. Por incrível que pareça, a gente vai conseguir falar de todo este conteúdo dentro do nosso cronograma, dentro do nosso tempo. E eu liberarei vocês no horário. Combinado? Vamos embora. Top. Qual é o conceito do direito previdenciário? Qual é o conceito dos benefícios previdenciários?
Os benefícios são pagos pelo Instituto Nacional de Seguro Social, o famoso, conhecido por vocês, INSS. Todos vocês, em algum momento, imagino eu, já tenham ouvido falar do INSS. Ao INSS cabe cumprir os requisitos impostos pela Previdência Social, ou seja, o órgão da Previdência Social estabelece alguns requisitos, para que benefícios sejam pagos à sociedade. E quem paga esse benefício? Quem é responsável pela operacionalização desses pagamentos? Boa noite, Ruth atrasada. Quem é responsável por esses pagamentos é o INSS, o Instituto Nacional de Seguro Social. Para que as prestações sejam pagas de forma correta e correspondente às contribuições que foram feitas, os beneficiários devem, na maioria das vezes, realizar um pagamento mensal ao INSS, respeitando as bases de cálculo e a carência prevista em lei. Bom, como funciona esse negócio? Você, durante um tempo, é um trabalhador ativo. Lembram-se disso, a aula passada? Você é um cidadão que contribui ativamente na sociedade. E, em função disso, você paga ali um valor mensal ao INSS. Esse valor pode ser pago se você estiver empregado direto pelo seu empregador, que será descontado da sua folha de pagamento, ou se você for um profissional autônomo, você pode optar por pagar esse valor de maneira autônoma, ou seja, você gera ali uma caderneta e mensalmente você faz as suas contribuições. Certo? Certo. Beleza. Quais são os critérios, quais são os requisitos para que uma pessoa possa receber um benefício do INSS? Para que ela possa receber um benefício que é pago pelo INSS e administrado pela Previdência Social. São 3 requisitos. O primeiro deles é a qualidade de segurado, ou seja, o INSS vai pagar o seguro social e, como é um seguro, ele paga aos seus segurados, ou seja, ele precisa ter a qualidade de segurado. Segundo requisito é que ele precisa ter esses pagamentos dentro de uma ordem cronológica, ou seja, professor, eu paguei a primeira parcela agora, neste mês. Será que eu já tenho condições de receber esse pagamento? A resposta é não. Você não tem essa condição de receber esse pagamento. Por quê? Porque precisa haver um período mínimo. Que período é esse? É o período de 12 meses. A este período nós chamaremos de critério de carência. Ou seja, você tem a qualidade de segurado, você integra o banco daqueles que são protegidos pela Previdência Social. Em um segundo momento, você deve fazer reiteradas contribuições mensais. E após fazer 12 contribuições mensais, ou seja, após o período de 1 ano, você terá adquirido aquilo que nós chamaremos de carência. Você terá cumprido a carência. Mais ou menos como quando você contrata um plano de saúde e você só pode fazer alguns exames alguns meses depois de pagar esse plano de saúde. Você não pode contratar um plano de saúde hoje e fazer todos os procedimentos já no mês seguinte. Via de regra, alguns procedimentos estão vinculados a um tempo. Depois de 6 meses que você tiver aqui no plano, você pode fazer exames. Depois de 1 ano, você pode fazer procedimentos. Depois de 2 anos, você pode fazer pequenas cirurgias. Esse tempo que você está vinculado a um pagamento para liberar determinados benefícios, nós chamamos de carência. E no seguro social não é diferente. Nós chamaremos também de carência, que é o segundo requisito para que uma pessoa possa receber um benefício pago pelo INSS. E o terceiro é o tempo de contribuição. Então, você tem a qualidade do segurado, ou seja, você preenche os requisitos para ser elegível a receber aquele benefício. Segundo,
Você tem de ter feito contribuições por um período recorrente, que nós estamos combinando aqui, que é um período de 12 meses. Você terá a carência. E, por fim, você precisa ter um certo tempo de contribuição. Que tempo é esse? Esse tempo varia de benefício a benefício, e nós vamos ver quando a gente entrar nos tipos de benefício. Mas preenchida a qualidade de segurado, preenchido a carência e preenchido o tempo de contribuição, bingo, você está apto a receber o seu benefício da Previdência Social. Professor, só preenchi 2, ficou devendo 1, você não receberá. Só preenchi 1, pior ainda, você não receberá. Os requisitos precisam ser integralmente preenchidos, portanto, para que você esteja apto a receber os benefícios da Previdência Social, é necessário que os 3 requisitos estejam devidamente preenchidos. Certo até aqui? Estava meio escuro lá, né, gente? Acende a luz para ver se facilita. Quais são as características do benefício social? Os benefícios podem ser divididos em 2 categorias. O benefício previdenciário programável e os benefícios previdenciários não programáveis. Bom, vamos entender cada um deles. Do que se trata o benefício previdenciário programável? É aquele que depende de uma série de fatores que são possíveis de se prever. Ou seja, eu já discuti antes, eu já estabeleci as regras antes de começar o jogo. Como, por exemplo, o tempo de contribuição, a idade do segurado. Isso a gente viu no slide anterior, certo? Professor, a minha avó, ela já tem 70 anos. Então, é um benefício previdenciário programável, porque pessoas com 70 anos recebem aquele benefício. Eu consigo ter uma previsão em cima daquilo. Poxa, legal, bacana. Só que, por outro lado, existem os benefícios que não são programáveis, ou seja, aqueles que eu sei de sua existência, mas não consigo programar. Eles não dependem da vontade do segurado e eles são aplicados em situações inesperadas. Professor, me dá um exemplo de um benefício não programável. Imagine que um casal resolva ter filhos e, advindo da primeira gestação desta mulher, o filho nasça, ou a filha, vamos usar o exemplo da foto, nasça com uma deficiência, nasça com uma necessidade especial. E esta criança, por ser portadora de uma necessidade especial, por ser portadora de uma deficiência, precisará de cuidados por toda a sua vida e não terá condições de exercer uma atividade laboral. O que é uma atividade laboral? Não terá condições de trabalhar, porque ela sofre, por exemplo, de algum tipo de retardo, alguma doença que a impossibilita de exercer uma vida produtiva em sociedade. Então, essa pessoa, para que ela viva dignamente, eu estou recuperando os conceitos que nós aprendemos na aula de direito constitucional. Lembra? O mínimo existencial para que um ser humano viva com dignidade. Então, para que ela viva dignamente, o Estado, por meio da Previdência Social, operacionalizada no Instituto Nacional de Seguro Social, que a gente conhece aqui na quebrada como INSS, para os íntimos, pagará a esta pessoa um benefício. E este benefício será pago de uma maneira que ela não tenha cumprido aqueles requisitos, mas ela receberá mesmo assim. Ou seja, trata-se de um benefício não programável. Por quê? Porque ela não seguiu uma programação, ela não seguiu um roteiro, ela não foi uma pessoa que cresceu, se tornou produtiva, contribuiu por um período e então passou a gozar desse benefício. Não foi assim. As etapas foram antecipadas. Ela precisou do benefício na entrada e não na saída. De modo que esse benefício foi pago de forma não programável. E por que não programável? O professor, já está programado. A pessoa que tem deficiência recebe. Mas quantas pessoas têm deficiência? Não sei. Quando uma mulher está grávida,
a expectativa é que a criança seja gerada com saúde e que seja produtiva na sociedade. Porém, se isso não acontecer, de uma maneira que ninguém programou, ela será elegível a receber um benefício do tipo não programado. Até aqui, moçada, ficou claro? A Ana disse, entendo muito bem o que essas pessoas sofrem. Ana, essas pessoas sofrem. Por um lado, elas sofrem, mas por outro lado, elas também são alvos de políticas públicas e o Estado não fecha os olhos para essas pessoas. Elas receberão ali um benefício previdenciário. Certo? Ah, professor, mas é difícil. Tem muita burocracia. Acontece. Temos que superar a burocracia. A burocracia tem um papel fundamental. Evitar que fraudes aconteçam. Evitar que o dinheiro público seja desperdiçado, que o dinheiro público seja mal gerido. Por isso que tem lá os médicos que farão os laudos, os peritos que atestarão esses laudos médicos. Há todo um procedimento até que essa pessoa efetivamente receba este benefício. Porém, uma vez que ela recebe esse benefício, trata-se daquilo que nós já falamos, que é o tal do direito que foi adquirido. Então, ela passará a receber de maneira constante, progressiva e regular. Legal, professor. Vamos agora aos tipos de aposentadoria. A gente não devia estar falando de aposentadoria, né? Todo mundo aqui é tão jovem. A gente vai falar de aposentadoria, vocês vão ficar meio, queria aposentar, professor, queria parar. Sempre tem esta piadinha. Mas não. Vamos entender esse tema. Falar nisso, acho que vocês estão mais ou menos familiarizados com esse tema, que eu tomei a liberdade de dar uma bisoiada na aula do professor Rogério, e ele já vem falando com vocês um pouquinho sobre alguns aspectos da legislação trabalhista. E passou aí por alguns tópicos que estão mais ou menos alinhados com os meus. O que significa que vocês não estão conhecendo essa matéria pela primeira vez. Vocês já têm algum tipo de conhecimento sobre isso. Fiquem à vontade para interromper e fazer perguntas. Certo, Lucas? Vamos lá? Aposentadoria. Aposentadoria por tempo de contribuição. Aposentadoria por tempo de contribuição é um benefício para quem completou os requisitos antes da reforma da Previdência. Olha que coisa importante para nós aqui. A gente está num cenário em que estamos discutindo uma reforma previdenciária, ou seja, as regras as regras mudaram. E o sistema agora mudou. Portanto, quando nós falamos de aposentadoria por tempo de contribuição, nós estamos falando de um benefício que é pago para quem completou os requisitos antes da reforma. Então, provavelmente, e com quase 100% de certeza, nenhum de vocês são elegíveis para essas regras. Elas valem para os seus pais, para os seus avós. É aquele em que são necessários, 35 anos de contribuição. Ou seja, durante 35 anos, a pessoa contribuiu pagando mensalmente um valor de contribuição e 30 anos para os homens. Então, como funciona essa regra? Nós temos aqui, eu vou fazer um desenho. As mulheres e nós temos aqui os homens. Então, para os homens, o prazo é de 35. Para as mulheres, o prazo é de 30. Levando em consideração que foram realizados até 12 de novembro de 2019.
Então, até 12 de novembro de 2019, os homens que por 35 anos contribuíram com a Previdência Social receberão a aposentadoria que nós chamaremos de aposentadoria por tempo de contribuição. E as mulheres que até 12 de novembro de 2019, que contribuíram por 30 anos, receberão a aposentadoria que nós chamaremos de aposentadoria por tempo de contribuição. A Ana ficou com alguma dúvida? Não, né? Beleza. Bom, fora a aposentadoria por tempo de contribuição, nós teremos também a aposentadoria especial. Do que se trata a aposentadoria especial? É aquela que tem como objetivo proteger os segurados que trabalham sujeito a condições prejudiciais à saúde ou à integridade física. Então, aqui é para uma determinada classe de trabalhadores, uma classe para a sua concessão é necessário um alcance de idade mínima, que será igual para ambos os sexos, ou seja, o mesmo para o sexo masculino, os homens, e para o sexo feminino, as mulheres, que levará em conta o quê? A exposição do segurado ao agente nocivo, podendo ser de 15, 20 ou 25 anos. Aqui parece complexo, mas é fácil. Dá um exemplo. Vamos lá. Aquela pessoa que trabalha... Quem aqui já quebrou um braço, já quebrou uma perna, já precisou tirar uma radiografia? O professor é campeão disso. Eu já quebrei os 2 braços e já quebrei as 2 pernas. Alguém ganha de mim? Nossa, professor, você é Lego? Ó, a Ana nunca quebrou nada. Que bom. Quebrei por você, Ana. Então, quando você quebra um braço, quando você quebra uma perna, quando você sofre uma fratura, uma lesão, você vai para o hospital, qual é a primeira coisa que eles fazem? Eles pedem uma radiografia para que o médico possa enxergar ali se aconteceu alguma coisa internamente. Se você fraturou o osso, se quebrou, se você vai colocar uma tala, se você vai colocar um gesso, o período em que você vai ficar imobilizado, enfim. O médico precisa ter acesso a uma visão interna do seu corpo. Para isso, eles pedem uma radiografia. A radiografia é uma exposição excessiva a um agente nocivo, que são aqueles raios que são produzidos no momento que você é submetido àquele determinado procedimento. Aquele profissional que não é o médico ele pede a radiografia e ele analisa a radiografia. Mas quem tira a radiografia é um outro profissional. Aquele profissional, por estar exposto a um agente nocivo, que é a radiografia, que é a radiação, ele se encaixa numa classe especial. E aí não importa se ele é homem ou se ele é mulher. O fato dele estar exposto a um agente nocivo fará com que ele tenha de se aposentar antes. Por quê? Porque se ele ficar mais tempo naquela profissão, essa exposição a esse agente nocivo pode lhe causar um mal maior, pode causar nele uma doença. Ele pode, por exemplo, sofrer um excesso de exposição à radiação e desencadear ali um tumor, um câncer ou algum mal maior. Então, neste caso, não levaremos em consideração se ele é homem ou se ele é mulher. Levaremos em consideração o tempo de exposição a esse agente nocivo para verificar se
ele terá uma aposentadoria especial, ou seja, ele trabalhará por um período menor, porém, é como se ele tivesse trabalhado por um período maior. Por quê? Porque o seu tempo de exposição àquele agente nocivo acelerou o seu desgaste físico. Porque essa é a racionalidade do tempo de contribuição. Você trabalha por 30 ou 35 anos e o seu corpo vai reclamar alguns cuidados em função deste tempo de trabalho. Se você estiver exposto a algum agente nocivo, este tempo é menor, mas o seu corpo vai reclamar esses cuidados da mesma forma. Por isso que nós chamaremos essa aposentadoria de aposentadoria especial. Outro exemplo, um exemplo mais simples. Geralmente nos bairros há a coleta de lixo, que é segunda, quarta e sexta, terça, quinta e sábado. Há um rodízio aqui na cidade de São Paulo para fazer a coleta de lixo. O lixo, quando acumulado, ele produz gases. Ele se decompõe e produz gases. E esses gases são considerados como um agente nocivo. Então, o sujeito que exerce a profissão de lixeiro também se enquadra nessa classe de pessoas que trabalham para uma aposentadoria especial. Ou seja, eles terão um tempo de exposição a esse agente nocivo que acelerará a sua entrada na aposentadoria. E como a aposentadoria será recebida num período de menos tempo de contribuição, a gente diferencia chamando de aposentadoria especial. E aí, rumo ao infinito. Os agentes químicos, agentes que trabalham com vigilância sanitárias e estão expostos a produtos, gente que trabalha em plataformas de petróleo, indústrias, enfim. Professor, eu trabalho num escritório e eu não aguento o meu chefe, ele é tóxico. Posso me aposentar antes? Não, aí não vale. Certo? Certo. Vamos embora. Aposentadoria por idade. Poxa, a Ruth já estava vislumbrando uma situação ali no trabalho. Ruth, infelizmente, essa modalidade ainda não entrou. A aposentadoria por idade é aquela paga pelo INSS. Professor, todas são? Sim, todas são. Ao segurado que completar a idade considerada risco social. Ou seja, chega um dado momento que você olha para o cara e fala assim, meu, tá na hora de, como é que o Max falaria? Pendurar a chuteira. Já deu. O sujeito já não tem mais os reflexos, não tem mais aquela boa coordenação motora, aquela agilidade de pensamento. Chega uma idade que a gente precisa. Aí, ó, o Max colocou, chega uma hora que chega. É isso aí. É uma hora que você fala, poxa, tem que parar, bicho. Quando o sujeito atinge uma determinada idade, que nós chamamos de risco social, ou seja, a idade em que o seu status físico já não corresponde mais com a sua atividade exercida, e aí você pode, em função desse status físico, prejudicar a atividade que você está desenvolvendo, ou seja, ao invés de prestar um serviço, você começa a prestar um desserviço. Aí chega a hora de parar. Então, para quem começou a trabalhar antes da reforma da Previdência, ou seja, essa regra vale até 12 de novembro do ano passado. Daí para frente, estamos discutindo. Beleza? Não é o objeto ainda da nossa aula. Professor, e quando atualizar? A gente vem e passa a atualização para vocês. Ah, tudo bem. Mas eu não estou em tempo de aposentar. Meu pai está. Opa, o seu pai provavelmente se enquadre nesta regrinha que nós estamos falando. Então, assim, vamos lá. O homem
tem idade para se aposentar de 65 anos. E a mulher? A mulher, 60 anos. Vamos fazer de novo o nosso desenho aqui. Então, para a mulher, a idade é 60. E para o homem, a idade é 65. Então, o seu José está trabalhando. Imagine que o seu José teve o primeiro registro em carteira com 50 anos. Então, quando ele tiver 65, ele não terá tido o tempo de contribuição. Por quê? Porque se ele foi registrado com 50 anos, ele só está contribuindo há 15 anos. E lembra que o tempo de contribuição para os homens era de 35 anos, ou seja, pelo critério de tempo de contribuição, ele não conseguirá se aposentar. Porém, como ele completou a idade de 65 anos, ele se aposenta não pelo critério de tempo de contribuição. Ele entra no critério da idade. Ele se aposenta do mesmo jeito. Professor, e se ele tiver o tempo de contribuição e a idade? Então, aquela aposentadoria será majorada e ele receberá um valor um pouco maior. Tipo um bônus? Tipo um bônus. E tudo bem. A pergunta que fica é, como é que fica para nós aqui, professor? Nós que estamos trabalhando, ou nós que quer trabalhar? Como é que é a regra nova? A regra nova, para quem ingressou no mercado de trabalho depois da reforma, ou seja, se você foi registrado depois de 12 de novembro de 2019, se você é homem, a sua idade de aposentadoria será 65 anos. Ah, professor, não mudou nada. Para o homem, não. E para a mulher? A mulher, agora, na sua busca pela igualdade de direitos, trabalhará 2 aninhos a mais do que antes. A idade foi majorada para 62. Nossa, professor, essa parte eu não queria. Pois é. Estava no pacote. Era tipo combo. Tem que levar. Mas por que isso? Porque, historicamente, lembre-se que quando a gente fala de direito previdenciário, a gente está fazendo sempre uma análise histórica, uma análise de como o Brasil se consolidou comparado com a consolidação desse sistema em outros países do mundo. Mas, via de regra, no passado, os homens exerciam uma função diferente das mulheres. Os homens exerciam cargos mais executivos. E as mulheres, via de regra, exerciam cargos ligados a tarefas do lar. Cuidavam de crianças, cuidavam da casa, faziam comida. E, historicamente, o homem era considerado um ser humano mais forte do que a mulher, fisicamente falando. Ou seja, o homem tinha mais força física. Portanto, se o homem tem mais força física, ele consegue trabalhar mais, por um período maior. O homem se mantém viril por mais tempo. Então, o homem aguenta trabalhar até os 65 anos. A mulher, por outro lado, por ser considerado o sexo frágil, teria de trabalhar um pouco menos. E essa construção histórica, fruto de um pensamento machista, de um pensamento de uma sociedade que, de alguma forma, explorava a condição da mulher pelo fato dela ser mulher, fez com que essas regras fossem estabelecidas. E essas regras foram assim criadas, foram constituídas e estavam até os dias atrás. Hoje, em um movimento de avanço em que a mulher a cada dia mais vem ocupando posições e vem se mostrando mais ativa no mercado, e nós podemos usar como comparação disso e como exemplo a nossa sala de aula, cujo público predominante são as mulheres, percebemos que essa diferença já não existe mais. Dizer que um homem é mais forte que a mulher
já não é mais uma realidade. Dizer que o homem aguenta trabalhar mais do que a mulher já não é uma realidade. Portanto, girl power. É isso aí, Ruth. Deus abençoe a mulher, disse o Max. É isso aí, moçada. Então, e um sinal de avanço, e um sinal de progresso, é que esse equilíbrio vem acontecendo e a mulher vem conquistando os seus espaços. Professor, se a pessoa não contribuiu, mas atingiu a meta por idade, como essa pessoa faz para entrar no programa para receber? O RG, né, o Evanilson, mostrou que completou a idade, está em idade de aposentar, tem que aposentar. Por quê? Porque senão não seria um programa social. Seria um programa em que eu diria assim, olha, você nunca contribuiu, não ajudou em nada, tá velho, não aguenta trabalhar. Ah, bicho, o problema é seu. Morra a própria sorte. Daí nós não atingiríamos os princípios que nós vimos na nossa aula de direito constitucional, de promover às pessoas uma vida digna, com o mínimo para que ela viva dignamente. Aquilo que nós chamamos de mínimo existencial para viver com dignidade. Qual é a diferença, então? Porque você pode fazer uma conta dizendo, pô, se o cara vai aposentar, então não vou contribuir, porque está garantido, né? Aí é a política do espertão. A diferença será o valor. Se você nunca fez uma contribuição e for aposentar somente por idade, você receberá o piso da aposentadoria, ou seja, você receberá o valor mais baixo. Agora, se você tem o fator da idade somado ao fator do tempo de contribuição, você sairá daquela esfera do piso e você começará a atingir as escadas da aposentadoria. Que escadas são essas? Aí, o teto, né? Que é aquele salário de 4.600 e pouco, e as escalas intermediárias, o sujeito que recebe 2.000, o sujeito que recebe 3, o sujeito que recebe 3,5, enfim. Ah, professor, não, é só por idade mesmo. Vai receber um salário mínimo. Quanto está um salário mínimo hoje? 900 e pouco? 1.000 e pouco? É isso. Beleza? 1.045. É isso aí. É o piso. Pô, mas eu queria receber 4.000. Então tem que contribuir. Proporcionalmente aos 4.000 que você quer receber. Ah, professor, só contribuir pouquinho. Contribuiu pouquinho, vai receber pouquinho. É igual, vocês têm que pensar que é igual a prova. Quem estuda pouquinho, tira pouquinho a nota. Quem estuda muito, tira muita nota. Contribuiu pouquinho, vai receber pouquinho. Contribuiu muitinho, vai receber muitinho. Ah, professor, queria receber tipo uns 20 pau, uns 30 pau. Aí não dá. Porque o teto é 4.000 e pouquinho, 4.600 e pouquinho. É o máximo que dá para receber. Só se eu quiser receber mais, aí você vai ter que fazer um plano de previdência privada, que não é regulado pela Seguridade Social. Aí isso você faz com corretor, com banco, com agências, enfim, para que você possa no futuro receber mais de uma aposentadoria. Você recebe a aposentadoria do Seguro Social e você recebe mais a sua aposentadoria da sua previdência privada, que a gente não vai chamar de aposentadoria, vai chamar de previdência privada. Olha aí, ó. Estão dando trabalho de novo. Por incapacidade permanente. A aposentadoria por incapacidade permanente era conhecida antigamente por aposentadoria por invalidez. Professor, por que não é mais conhecida assim? Porque você não pode chamar ninguém de inválido. Isso foi considerado agora um desrespeito. E onde isso está escrito, professor? Isso está escrito no Estatuto do Deficiente, que reformou, inclusive, o Código Civil. Lembra que a gente teve na nossa aula de Direito Civil aquela questão da capacidade?
incapacidade absoluta, incapacidade relativa, lembram-se dessa aula, a aula de número 8? Aquele sujeito que tem uma deficiência não pode mais ser considerado incapaz, como ele era considerado anteriormente. Portanto, ele também não pode ser considerado como inválido, porque ele tem uma incapacidade que é permanente, mas ele não é inválido socialmente falando. Então, isso aqui é uma questão de nomenclatura, mas mais atrelado a uma questão de respeito às minorias. Esse benefício é pago mensalmente pelo INSS à pessoa que é portadora de alguma doença que o incapacita para trabalhar, para ser um cidadão produtivo. Ou que, eventualmente, uma pessoa sofreu um acidente e ele pode ter ocorrido ou não no ambiente de trabalho. Mas se incapacitar essa pessoa para o trabalho de maneira permanente, ele passa a ser elegível. Ó, a Ingrid colocou, a minha mãe recebe. Provavelmente a sua mãe passou por algum evento na vida dela, alguma circunstância, de modo que ela não pode mais exercer a atividade laborativa. Olha lá, ela tem artrite. Dependendo da função, não dá para fazer mesmo. Absurdo. Então, significa que o sujeito que recebe a aposentadoria por incapacidade permanente, ele não faz nada, fica vegetando numa cama. Não, não é nada disso, gente. Muito pelo contrário, essa pessoa vive muito bem, realiza atividades, só não tem condição de trabalhar. Por exemplo, imagina um sujeito que tem um problema na mão, uma tendinite ali, que seja bastante grave, uma LER, né? Aquelas doenças de exercícios repetitivos, lesões, né? Por exercícios repetitivos. O sujeito trabalha com costura, uma costureira, tem tendinite. Tem como costurar com tendinite? Não tem. Mas não significa que está morta, continua lá, vivendo bem, só não pode trabalhar. Então, o fato de não poder trabalhar por ter uma doença que o incapacite para o trabalho, não incapacita para as demais funções. Continua. É mãe de família, continua levando a vida numa boa, tem que ter alguns cuidados em função dessa incapacidade, mas essa pessoa só não pode trabalhar. Por quê? Porque se ela trabalhar, aquele quadro se agrava. E aí a coisa fica grave. Por exemplo, aquilo que era uma tendinite grave, aquilo que era uma artrite grave, pode virar uma amputação, a pessoa perde a mão, porque o exercício prejudica de tal maneira que aquilo vai se agravando. Então, para manter ali controladinho, não tem como exercer atividade laboral. Então, o que que faz? O Estado paga para essa pessoa uma remuneração como se ela estivesse trabalhando, porque não é porque eu não trabalho que eu não tenho contas para pagar. Professor, como é feito o cálculo para pagar esta pessoa? O cálculo é feito com base em alguns critérios, Evanilson. Por exemplo, se essa pessoa que sofreu esse acidente no trabalho ou fora do trabalho, vamos dar um exemplo aqui, eu sou motoboy da RAP, do iFood, sofri um acidente, perdi as duas pernas, não tenho mais como dirigir a minha moto. Esse acidente, vamos imaginar que eu não sofri na marginal fazendo uma entrega, mas que eu tenha sofrido no final de semana fazendo uma trilha com meus amigos. Então, não necessariamente precisa estar atrelado à atividade laboral. Eu posso ter sofrido esse acidente me divertindo, mas o fato de ter sofrido esse acidente e esse acidente me incapacitar para o trabalho me torna elegível a receber essa aposentadoria por incapacidade permanente. Aí o cálculo é mais ou menos assim. Se antes de eu sofrer essa incapacidade eu trabalhava, e aí eu tenho a qualidade de segurado, a carência e o tempo de contribuição, eu vou receber em função desse valor. Se eu não tenho nada disso, eu recebo no piso. Eu recebo o mínimo. Certo? A Márcia. Professor, eu sofri um acidente de carro. Fraturei o meu quadril e comprimiu a quinta vértebra. Caramba, Márcia. Mas e aí, no final? O que aconteceu? Sarou? Ou não?
Sim, estou ótima. Graças a Deus, então, Márcia. Aposentadoria não é para você. Já voltou a trabalhar. Provavelmente você foi alvo de um outro benefício previdenciário, que é o auxílio acidente, que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é quase a mesma coisa. A diferença é que na aposentadoria, o valor você recebe para sempre. Para sempre, professor? Não, até que você morra. No auxílio, o valor é pago por um período. Que período? O período da incapacidade. Ah, depois eu fiquei boa, voltei a trabalhar. Tem por que continuar recebendo? Não, não tem por que continuar recebendo. Opa, voltei. Aposentadoria PCD. Professor, o que é PCD? PCD é a pessoa com deficiência. A aposentadoria da pessoa com deficiência é o benefício concedido pela Previdência aos segurados que exercem os seus serviços laborais na condição de pessoa com deficiência. Nesse sentido, o benefício é devido aos trabalhadores que estão impossibilitados de participarem plenamente em paridade na sociedade e que exercem suas atividades com algum grau de deficiência leve, média ou grave. E essa matéria é regulada pela lei complementar. Olha lá. O que é essa tal dessa aposentadoria para uma pessoa com deficiência? Imagine que você, o cidadão, tenha uma determinada deficiência. Ou seja, ele tem ali uma incapacidade para o trabalho. Só que essa incapacidade não é total, é uma incapacidade parcial. Por exemplo, eu sofro ali de uma má formação de alguma parte do meu corpo, de modo que eu tenho uma incapacidade parcial. Por exemplo, não tenho a perna, mas eu posso exercer a função, que nem a foto que eu coloquei para vocês aí, do sujeito que trabalha no SAMU, na parte do teleatendimento. Para trabalhar no teleatendimento, dando orientação de procedimentos, quando você liga lá e o sujeito fala, verifica se tem alguma coisa na boca, faça ali a massagem cardíaca. É o teleatendimento, ele não precisa ter as pernas para isso. O socorrista precisa. O sujeito que está por telefone não tem essa necessidade. Então, ele consegue exercer uma atividade laboral, porque a sua incapacidade o impossibilita para determinados tipos de trabalho, mas para outros não. Certo? Nesses casos, ele recebe a aposentadoria PCD, que é uma espécie de aposentadoria parcial, porque a empresa já paga para esse sujeito um salário, uma remuneração. Quando ele tiver cumprido os requisitos de tempo de trabalho, que serão mais flexíveis do que os de quem não tem essa condição de especial, aí ele receberá esse tipo de aposentadoria, que é uma aposentadoria que virá num tempo mais rápido, em função do seu esforço de trabalho, que será maior porque ele tem uma deficiência ainda que parcial, ou seja, ele não está totalmente impossibilitado, mas o fato de estar parcialmente impossibilitado já faz com que ele seja elegível para esse critério. Certo? Certo. Pensão por morte. Olha vocês que pensaram e acharam que a turma do caixão não voltaria. Olha eles aí. Voltaram. Certo? Eita. Vai lá com a sua amiguinha. A pensão por morte é o benefício concedido aos dependentes do segurado que veio a falecer, seja ele aposentado ou não. Ou seja, trata-se de uma verba paga pelo INSS aos dependentes do segurado, substituindo a renda que ele recebia em vida. Essa matéria também é regulada por uma lei especial, que é a Lei 8.213, lá de 1991. E
Como eu imagino que talvez seja de curiosidade de vocês, deixei lá os artigos, caso alguém queira e se interesse por ler sobre isso. Está lá a partir do artigo 74 até mais ou menos o 86, 87. Bom, o que significa isso? Professor, olha, o sujeito tem uma família, papai, mamãe e filhinho. O papai trabalha, a mamãe trabalha, o filho não recebe. Aí o papai morre. Opa, como fica aquele orçamento familiar? Imagina que aquela família pague aluguel, a casa não seja própria. E o aluguel era pago com a remuneração do pai. E o pai morreu. Ou seja, já que ele morreu, ele não vai mais receber aquele salário. Se ele não recebe mais aquele salário, como ficou o aluguel da casa? Aquela família vai para a rua, eles vão morar onde? Bom, para que eles consigam manter ali aquela conjuntura familiar, aquele sujeito que morreu deixará uma pensão por morte, ou seja, cumpridos os requisitos, a família, no caso os dependentes, esposo ou filhos, em alguns raros casos os pais, receberão aquele valor que é equivalente ao salário que a pessoa receberia. Olha o que a Lohane colocou, eu recebo, professor. O meu pai faleceu, eu era a única filha menor de idade na época. Ficou só para mim. Minha mãe e ele não eram casados no papel aí, ó. Havia uma irregularidade entre os seus pais e em função do falecimento do seu pai, a pergunta que fica é: como a Lohane sobreviverá se o papai dela que faleceu, agora, em função do seu falecimento, não tem mais salário? Ou seja, como que ele te sustentava? Trabalhando e recebendo um salário. Agora que ele já não trabalha mais, ele não recebe mais salário. E você, como fica? Você não pode ficar desamparada. O Estado olha para você e diz assim: tudo bem, nós daremos a você uma remuneração que é equivalente àquela do seu pai, que está falecido. Isso nós chamamos de pensão por morte. Isso acontece muito. Marido e mulher. Ah, o marido faleceu. A mulher recebe a aposentadoria dela e a aposentadoria do marido que faleceu. É o único caso que você pode conciliar, de novo, é o único caso que você pode conciliar. Ah, deu pau no vídeo. É o único caso em que você pode conciliar, mais uma vez, é o único caso em que você pode conciliar benefícios previdenciários na pensão por morte. Professor, tenho 2 aposentadorias por idade. A idade é 70 anos, fiz 140. Posso receber 2 vezes? Claro que não. Professor, quero receber a aposentadoria por idade minha e do meu marido. Também não pode. Quero receber a aposentadoria e auxílio doença. Não pode. Aposentadoria, auxílio invalidez. Não pode. A única situação em que você pode acumular benefícios é na pensão por morte. Ficou claro, moçada? Posso, no próximo bimestre, colocar na prova coisa do tipo: qual é a única situação em que se é possível conciliar 2 benefícios previdenciários? Alternativa A, pensão por morte. Alternativa B, nem precisa falar, professor, é a alternativa A. Fechado. Gabaritei. Combinado? Show de bola. Auxílio doença. Olha o menininho lá. Cododói. Auxílio doença é um benefício pago aos segurados que ficam incapacitados para exercer o seu trabalho atual por mais de 15 dias consecutivos. É mais ou menos assim. Vamos pegar a Ruth como exemplo. Foi a última que se manifestou aí. A Ruth está trabalhando. Aí a Ruth pega, contrai, não sei nem como chama, contrai, acho que contrai. Contrai conjuntivite, que é uma coisa comum, acontece. Quem aqui já passou por uma conjuntivite? Diga, eu já passei, eu já tive conjuntivite.
A conjuntivite é uma doença que, embora a Ana Luísa é a rainha da saúde aqui, né? Esfregando a sua saúde na cara da sociedade. Que bom, Ana, a gente fica feliz por você. A conjuntivite é uma doença que, embora não seja grave, é extremamente contagiosa. Então, quando uma pessoa contrai conjuntivite, ela deve ficar afastada das outras pessoas, ou seja, ela não pode ir para o trabalho. Senhora, a conjuntivite dura 20 dias. Durante 20 dias você fica com os olhinhos meio esbugalhados, vermelho, ramelento. Ah, tudo bem. Durante 15 dias, quem paga o teu salário? Você não está trabalhando, mas você vai receber. Beleza? Durante 15 dias, quem paga o seu salário é a empresa. Se você ficar doente por 15 dias, é responsabilidade da empresa pagar 15 dias para o funcionário doente. Professor, chegou no 16º dia, a empresa já não tem mais responsabilidade com você. A partir do 16º dia, quem é responsável por você é a Previdência Social. A empresa para de pagar e você passa a receber da Previdência, você passa a receber do Estado. Professor, passou um mês. Tudo bem. 15 dias você recebe da empresa, 15 dias você recebe do Estado, e no outro dia você volta a trabalhar, volta a receber pela empresa. Ficou claro? Essa regrinha? Até 15 dias, a responsabilidade é da empresa, é o que a gente chama de ônus. Ou seja, se eu contrato uma pessoa, eu tenho que assumir o ônus de que essa pessoa pode, em algum momento, ficar doente. E que eu posso ser onerado em ter de remunerar uma pessoa que não está produtiva em função de uma doença. Faz parte do jogo que eu posso fazer. Ah, acontece. Tudo bem. Acontece. Aí depois de 16 dias, depois de 16 dias, isso pode se tornar um prejuízo muito grave. Aí, neste caso, eu coloco essa pessoa para receber via Previdência Social. Auxílio acidente. Diferente do auxílio doença, o auxílio acidente é concedido aos segurados acidentados quando o acidente ou a doença ocupacional forem fatores primordiais que determinam a redução da capacidade para exercer sua atividade habitual. O que significa isso? O sujeito é motorista, bateu o carro, não consegue dirigir. Você não vai receber auxílio doença, você vai receber auxílio acidente. Qual é a diferença, professor? O auxílio acidente é pago direto pelo INSS. O auxílio doença, a empresa tem que te remunerar por 15 dias. Aqui a empresa não tem o ônus, porque você se acidentou em função do trabalho. Outro exemplo, professor, o sujeito aí da foto. É um profissional da construção civil, provavelmente estava em cima de um andaime, de uma escada, a escada caiu, o andaime desabou, ele machucou. Quebrou a perna, estourou a bacia. Auxílio acidentes, acidente. Então, o auxílio acidente tem essa diferença do auxílio doença. Porque o acidente ou a doença foram fatores primordiais que determinam a redução da capacidade. Ou seja, é em função do acidente que você para de trabalhar. Chega de falar de nego se machucando e vamos falar de uma coisa boa. Salário maternidade. As nossas queridas amigas do nosso curso técnico da FAT, tirando a Ingrid, que não tem a pretensão de ser mamãe, as demais talvez tenham. A Ruth falou que quer ter 3 filhos, é isso, Ruth? Tô me lembrando bem? A Ana quer ter 5. E a Márcia?
Alan está com a Ingrid. Ah, professor, não quero. Dá muito trabalho. Vou falar para vocês. Às vezes eu já tenho trabalho com os cachorros. Imagina com... Mas vamos lá. Professor, eu perdi um filho nesse acidente de carro. Não quero mais nenhum. Poxa, Márcia, que coisa triste. Nós sentimos muito. Acontece. A Márcia também não quer mais. Ficou chateada com essa ocasião. O salário maternidade é um benefício concedido à pessoa que se afasta da sua atividade pelo motivo do nascimento de um filho. Aborto não criminoso, já falamos de aborto, ou adoção ou guarda judicial para adoção de crianças até 8 anos de idade. Nesse sentido, o benefício é devido tanto pela segurada gestante ou quem cumpra esses outros requisitos. O que significa aqui? A mulher ficou grávida. Se ela está gestante, em um dado momento, para que ela tenha ali o acompanhamento final do seu pré-natal, o final da sua gestação, dar à luz à criança, e nos primeiros meses da criança, a mulher fisicamente está se recuperando do período gestacional. Então, ela estava com aquele barrigão, um ser dentro dela. Eu não consigo nem imaginar como é a sensação. Mas a mulher, ela precisa se recuperar. E a criança, por outro lado, precisa de muita atenção. A criança precisa de uma atenção redobrada. Ela precisa ali de amamentação em períodos, intervalos menores. Por exemplo, a criança precisa nos primeiros dias ali mamar de 2 em 2 horas, 3 em 3 horas, 5 em 5 minutos, não sei. Mas o fato é, o recém-nascido precisa muito mais da mãe do que uma criança mais crescidinha. Então, em função dessa necessidade do recém-nascido, a criança, essa mãe não poderá exercer as suas atividades laborais para que ela possa dar atenção a essa criança, a essa gestação. Então, para isso, é concedido a ela o salário maternidade. Ficou claro para vocês a ideia do salário maternidade? Aí o que eu queria contar para vocês, que muda, que é um pouquinho diferente, antigamente o salário maternidade era um benefício concedido a mulheres grávidas. Agora vamos imaginar o professor Daniel mora aqui nesse apartamento sozinho. Não sou casado. Então, morando sozinho neste apartamento, eu resolva ser papai. Vou adotar uma criança. Beleza? Aí eu adoto essa criança. Será que eu posso receber da Previdência esse benefício? Será que eu posso ficar afastado das minhas atividades laborais por um período para dar atenção a essa criança? Mesmo não sendo mulher, mesmo não passando por uma gestação? A resposta é sim. Com a mudança, com a evolução das leis trabalhistas, com a evolução das leis previdenciárias, isso hoje passou a ser uma realidade e não mais uma expectativa. Então, este benefício de salário maternidade é devido a quem? As mulheres que ficaram gestantes, as mulheres que adotarem crianças, ou seja, que não ficaram gestantes, mas que passaram por uma adoção, as mulheres que passaram por um processo judicial de discussão de guarda. Uma vez eu advoguei para uma mulher que é o seguinte, a mãe, olha que situação, a mãe de uma menininha foi assassinada. E essa menininha ficou sem mãe, porque mataram a mãe dela. Aí, a tia, que era irmã dessa moça que morreu, queria a guarda dessa criança. Falou, deixa que a criança fica com a tia. Eu cuido, já que minha irmã morreu, eu cuido da criança.
Só que não é assim. Você não pode pegar a criança e começar a cuidar. Você precisa passar por um processo de guarda. Eu advoguei para ela. E aí, nesse processo, nós brigamos ali para que ela tivesse a guarda daquela criança. E ela ganhou. No momento que ela ganhou a guarda daquela criança, ela não só passou a ser considerada a tutora legal da criança, como ela pôde ficar afastada do trabalho por um período e teve acesso ao salário maternidade, ou seja, ela recebeu o benefício previdenciário em função daquela disputa judicial. Ela nem adotou e nem era mãe, mas ela passou por uma disputa judicial. Então, como ela ganhou a guarda da criança, ela passou a ser elegível para receber o benefício do salário maternidade. E os papais também são alvos dessa política pública. Certo até aqui? Tranquilo? Entenderam? Boa. Auxílio reclusão. A gente fecha a nossa aula falando de auxílio reclusão. O que é o auxílio reclusão? O Evanilson lá perguntou para a gente. Foi o Evanilson que perguntou? Acho que foi, né? O auxílio reclusão é o benefício concedido aos dependentes do recluso. Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Todo mundo vem com um papinho, fala assim, o sujeito vai lá, comete um crime, faz o mal pro outro, é preso e ainda recebe um benefício. Gente, o benefício não... O Lucas, né? Foi o Lucas, desculpa, Vanilson. O benefício não é pago para o preso, gente. Vamos tirar essa ideia da cabeça. O sujeito vai lá, rouba a gente, machuca, mata, vai preso e ainda recebe o benefício. Não é isso. Vamos imaginar que o José tenha um trabalho, carteira assinada. O José é atendente de telemarketing e ele é registrado pela empresa em que ele trabalha como atendente de telemarketing. Aí o José decide, na sexta-feira, ele decide que ele vai roubar alguém. Ele pega a sua arma, a arma do José, ele vai para a rua, encontra com a Maria e fala, mão pro alto e passa tudo. E leva da Maria ali o celular, os pertences, o dinheiro, rouba a Maria. A polícia pega o José e prende o José. E o José agora é um recluso. O José agora está preso. Beleza? O que acontece quando o José está preso? A esposa do José, o filho do José, dependia do José, porque o José era um cara que trabalhava e tinha um salário. E com esse salário ele comprava comida, comprava roupa, pagava a moradia. Com essa remuneração, pouca ou muita, alta ou baixa, suficiente ou insuficiente, com essa remuneração, o José sustentava a sua família. E agora o José está preso. Se o José está preso, ele não tem como trabalhar. Se ele não tem como trabalhar, ele não tem como sustentar a sua família. Por causa do erro do José, que é um Zezão, a esposa do José não pode ser punida. O filho do José não pode ser punido. Porque eles dependem da remuneração do José. Então o Estado, olhando para a esposa do José, olhando para o filho do José, vai dar uma remuneração, não é dar, é pagar, porque é devido, aos dependentes do José que está recluso. O José está preso. Quem recebe esse dinheiro é o José? Não, são os dependentes do José. Professor, José nunca trabalhou, nunca teve carteira assinada. Os familiares do José terão direito a esse benefício? Resposta, não. Não terão direito a esse benefício. Por quê? Para que os familiares do José tenham direito a esse benefício, o José precisará ter qualidade de segurado, carência e tempo de contribuição. Ele terá de ter cumprido todos os requisitos de ingresso na Previdência Social. O Evanilson, quando eu lia de tarde o material,
Achei isso. Pensei, onde ele vai gastar? Vai comprar cigarro? Vai comprar jumbo? Não, Evanilson, não. O benefício é pago aos dependentes. E só é pago aos dependentes se o José tiver cumprido os requisitos. Porque eu pergunto a vocês, é possível que alguém que trabalhe, é possível que alguém que tem carteira assinada, um emprego, um salário, respondam para mim, queridos alunos, é possível que alguém que tem um trabalho, que tem carteira assinada, cometa um crime? Sim ou não? Óbvio que sim, claro que sim. Eu, professor Daniel, estou aqui dando a aula para vocês. A aula vai terminar, eu posso pegar a minha arma e sair para cometer um crime. Não posso? Posso. Devo? Não devo, mas posso. Então, nós não podemos discriminar as pessoas. Não é porque o sujeito é um criminoso que ele não tem direitos. Os seus direitos devem ser assegurados, ainda que na condição de criminoso. Certo? Então, eu gostaria que vocês levassem esse conhecimento. Para com esse papo. Ah, o preso está recebendo salário. Esse país não vai para frente porque está dando dinheiro para preso. O cara ainda vai preso e ainda recebe. Não é isso. Não é todo mundo que está preso que recebe. E quem recebe não é quem está preso. São os familiares do preso. Beleza? Show. Fechado. Turma, como prometido, dentro do nosso horário, a aula de hoje está encerrada. Bora fazer uns exercícios? Vamos lá. Vou pôr na tela para vocês. A Seguridade Social tem por objetivo, alternativa A, de amor, garantir saúde a todo indivíduo. A todo indivíduo, independente das condições financeiras de cada um. Alternativa B, de baixinho, arrecadar verbas para o poder público. Alternativa C, de coração, garantir transporte público para toda a população. Alternativa D, de docinho, socorrer as pessoas em situações de necessidade, em decorrência de eventos inesperados ou não, que reduzam a capacidade de os cidadãos se sustentarem. E a alternativa E, de escola, garantir moradia por meio de programas de habitação. O que vocês acham? Alternativa A, B, C, D ou E? Todo mundo foi de D? Todo mundo foi de D. Hoje é só metade da pergunta. Quem vai fazer a pergunta? Aliás, quem vai fazer a metade da pergunta? Quem sabe qual é a metade da pergunta? Ó, Ruth, quem acertou? Entendeu por que acertou? E aí? Todo mundo acertou. Alternativa D. Entenderam? Show de bola. Vamos para a próxima? Tá na tela. Como é que o Datena fala? Põe na tela. O regime geral de previdência social compreende a seguinte prestação quanto ao dependente: auxílio-doença, auxílio-reclusão, salário-família, auxílio-acidente ou aposentadoria.
A turma está variando. E aí, mais alguém? Alternativa correta. Alternativa E, de escola. Prestação para o dependente. O que é uma prestação para o dependente? A gente começou a nossa aula falando disso. A prestação para o dependente é a aposentadoria, aquela circunstância em que o dependente contribui ou cumpre determinada idade, atendendo aos determinados requisitos, e ele recebe, então, uma prestação, que é uma prestação continuada. E os demais? O auxílio-doença, o auxílio-reclusão, o salário-família. O salário-família nem entra nisso, porque não faz parte. É política pública totalmente fora. E o auxílio-acidente, o auxílio-doença, o auxílio-reclusão são aqueles benefícios não programáveis. Não se trata de uma prestação para o dependente, mas se trata de uma situação emergencial em função de um fator externo. Lembra? Você não programa que você vai quebrar o braço para receber. Você programa que você vai trabalhar e contribuir para se aposentar. Então, a prestação está ligada à aposentadoria. O restante, não. O restante está naquela classificação de benefício não programável. De novo, só para vocês terem uma ideia. Lembra daquela janela em que daquele funil que entrava muito dinheiro, porque tinha muita gente trabalhando, saía pouco dinheiro porque tinha pouco velho. E o que acontecia com aquele dinheiro que ficava represado? Era para esse tipo de situação. Benefícios não programáveis. E agora? Agora entra pouco dinheiro, sai muito dinheiro e você ainda tem os benefícios não programáveis. De novo, a conta não fecha. Por isso, a reforma da Previdência. Porque essa conta precisa fechar. Agora sim, a pergunta completa. Quem acertou, entendeu por que acertou? Quem errou, entendeu por que errou? A Ruth diz que sim. Olha só, vou mostrar para vocês. Olha o que nós temos aqui. Quem vê, até pensa que eles são bonzinhos. Mas não são, não. São terríveis. Olha aí. Ai, professor, são tão fofos. Dá para mim. Quero ver. Não aguenta 2 dias. Falei para a Márcia. Tô trocando numa air fry. Ai, professor, que monstro. É brincadeira, né, gente? Agora, se mandar uma torradeira junto, a gente pensa. Chegou a hora da verdade. Hoje o Para Pensar e Responder tá, ó, de moer. Hoje eles participaram da aula. Vanilson, hoje eles encheram o saco. Dormiram a tarde inteira, chegaram agora à noite e ficaram agitados. Acontece. Tempos de quarentena, a gente trabalha em casa e aí tem cachorro na aula. Faz parte. Pergunte, Márcia. Não recebeu suas notas? Eu vou falar com o professor Francisco. Olha aí, ninguém recebeu. Eita. Já que o professor Marino está aqui no grupo ouvindo a gente. O professor Francisco não está. Vamos fazer o seguinte. A gente passa uma mensagem lá no grupo de WhatsApp.
E aí a coordenação vai mandar essas notas para a gente, porque o professor já enviou essa nota para a coordenação e eles deveriam distribuir para vocês. A gente passa uma mensagem lá no grupo do WhatsApp, com certeza o professor Francisco, junto com o professor Marino, que estão aí na direção da escola, vão tomar as devidas providências para que vocês recebam. Combinado? Beleza. A assistência social, ó, essa aqui tá caprichada, é uma política pública, ou seja, um direito de todo cidadão que dela necessitar. Ela está organizada por meio do Sistema Único de Assistência Social, famoso SUAS, que está presente em todo o Brasil. Seu objetivo é garantir a proteção social aos cidadãos, por meio de serviços, benefícios, programas e projetos que se constituem como apoio aos indivíduos, às famílias e à comunidade no enfrentamento de suas dificuldades. A assistência social no Brasil é um dos 3 componentes do sistema de seguridade social do país. Sua descrição e diretrizes básicas estão contidas na Constituição Federal. Até aqui, nada de novo. Agora, com base na aula e em seus conhecimentos, escreva com suas palavras a diferença entre assistência social e seguridade social. Olha só, às vezes as pessoas confundem assistência social com seguridade social. São coisas distintas, são coisas apartadas. Eu quero que você escreva a diferença entre uma e outra e me entregue no e-mail ou na plataforma, como bem lhe convier. Beleza? Nossa, professor, que difícil. Para, não chora. As questões estavam fáceis, não estavam? Ah, professor, assim não vale. A mão que dá é a mão que tira. Às vezes. Certo, turma? Agradeço a sua atenção, agradeço a sua audiência, agradeço a sua participação. Quando vocês participam, a aula fica mais gostosa, a aula fica mais interativa e a nossa noite fica melhor. Eu estava com saudade de vocês, gosto de estar aqui com vocês, ainda que virtualmente, gosto de compartilhar coisas com vocês e é um prazer tê-los, todos vocês, aqui na minha casa, comigo, para compartilhar alguns momentos juntos. Obrigado, boa noite e até a nossa próxima aula. Não se esqueçam, amanhã, a aula do nosso mestre das tecnologias, professor Alexandre Herman, que discutirá com vocês os temas da gestão organizacional. Um beijo!